E fala tu que tá de plantão, seja muito bem-vindo ao canal Uva Roxa, pra gente ver pessoas que sobreviveram ao impossível. Tá preparado pra ver esse mega vídeo de hoje? Então já senta a bunda na cadeira. Estamos aqui no canal Fala Sério pra gente ver esse vídeo de hoje. Bora lá! Número 10, gente, Natália. Numa tarde Olha de aí, verão vamos em ver a junho de Natália. 2015, Natália Pasternak, de 55 anos, e sua amiga Valentina, Olha aí. de 80, estavam Caramba. caminhando pela floresta na Sibéria, Passeio. coletando flores e frutas, Legal. sem saber que algo nesse dia mudaria a vida delas para sempre. A dupla cruzou o caminho de um enorme urso pardo, que inicialmente foi até o cachorro de Valentina, e então voltou toda a sua atenção para Natália, mãe de 2 filhos. Olha Depois só de tentar isso. tirar o animal selvagem de cima de sua amiga, batendo nele com um pedaço de pau, Valentina correu para buscar ajuda, deixando Gente, Natália deixou a enfrentando amiga aquelas só. mandíbulas mortais. Depois de mais de 1 hora de ataques, o urso assumiu que Caramba. sua presa estava finalmente morta e começou a enterrar Natália Não, em mentira. terra e folhas para comê-la mais tarde. Antes disso, a polícia chegou ao local Choquei. e percebeu que a mulher ainda estava respirando. Meu Sem terem Deus, outra opção, gente. atiraram no urso e desenterraram Natália, que mais tarde se recuperou completamente no Nossa, hospital. olha a Natália Apesar de ter sido vivinha da enterrada viva Silva. e quase ter virado comida de urso, Natália Pasternak viveu para contar essa história aterrorizante. Um E grande até fez um testemunho. post depois em suas redes sociais, onde dizia que a vida é bela. A vida é Número maravilhosa, 9, gente. Phineas Cage. O Olha caso aí. de Phineas Cage É. é absolutamente alucinante. Por quê? Em 13 de setembro de 1848, Foi ontem. Gage, com 25 anos, trabalhava como capataz Olha de uma aí. equipe que preparava uma ferrovia perto de Cavendish, Vermont, quando um desastre aconteceu. Ele estava usando um pedaço de ferro pontudo Sim. para prensar explosivos em pó dentro de um buraco, quando de repente tudo explodiu, mandando um pedaço de ferro de mais de 1,3 metros de Não. diâmetro para cima. Para o- O ferro penetrou na bochecha esquerda de Gage, crânio. rasgando seu cérebro Meu e saindo pela Deus, parte de trás gente, do que crânio, isso? voando longe, a 30 metros de distância. Por incrível que pareça, Ele sobreviveu. ele foi capaz de caminhar até um carrinho próximo para alertar um colega Caramba, de trabalho, gente. que o levou ao médico. Literalmente. O médico ficou surpreso ao encontrar Que seu milagre, paciente viu? consciente e capaz de se comunicar. Apesar Gente, de tava perder a falando visão no olho ainda. esquerdo, Gage conseguiu ter alta em 1 mês e podia contar exatamente foi rápido. como e quando o acidente aconteceu. Mas não demorou muito para que os mais próximos notassem algo errado. Ah, Sua forma educada de ser foi substituída por um comportamento agressivo Olha, e completa falta de gente. decoro social, com familiares e amigos dizendo que ele não era o mesmo. Estudos realizados em 2012 concluíram que a lesão destruiu cerca de 11% do seu lobo frontal e de seu cérebro Nossa, e 4% de gente. seu córtex cerebral, causando danos irreversíveis ao seu Oh. processamento racional. Até hoje, Gage é um dos pacientes mais famosos da história da neurociência. Caramba. Número 8. Ou número 8. Wagner. Dizem que um raio nunca cai 2 vezes no mesmo lugar. É, Mas dizem. esse homem aprendeu da maneira mais difícil que algumas frases famosas nem sempre Não. são verdade. Em outubro de 2013, Casey Wagner, de 31 anos, participava em um evento Olha aí, off-road gente. Ai, que anual da hora. em St. Meu filho Joe, gosta Texas, disso. chamado Rednecks with Paychecks. Quando nuvens negras começaram a aparecer Olha, no começou céu. uma tempestade. Enquanto esperava um amigo voltar do banheiro, Sim. ele procurou um abrigo debaixo de uma árvore. Não, Um erro que custaria perigo. muito caro. Quando percebeu faíscas elétricas atingindo o tronco da árvore, Caramba. já era tarde. Casey foi atingido repentinamente por um raio, e antes que caísse no chão, um segundo raio atingiu sua bota, enviando eletricidade por todo o seu corpo. todo. Felizmente, uma enfermeira que passava por lá correu Esse para é cagado de ajudá-lo sorte, e viu? manteve consciente enquanto esperavam os paramédicos chegarem Pra ao ter uma local. enfermeira, né, Surpreendentemente, rápido após ali. uma noite em observação, Casey recebeu alta sem ferimentos graves e os médicos disseram se tratar de um verdadeiro milagre. Verdadeiro As chances milagre. de ser atingido por um raio nos Estados Unidos são cerca de 1 em 750 mil. E Casey Wagner teve uma sorte incrível de sobreviver Sortudo a um demais. raio duplo. Uma coisa é certa, ele É não vai mais se inexplicável. abrigar da chuva embaixo de nenhuma É, árvore. fica a dica aí, Número viu? 7. Som Bora. Olha Em aí, agosto vamos de ver. 2018, esse homem superou todas as probabilidades, Sim. sobrevivendo por 4 4 dias na selva dias cambojana, na sem comida nem selva. água. Ah, e um detalhe, ele estava entre Sem duas comida rochas tudo gigantes. bem, gente, mas sem Som Bora, água. de 28 anos, estava vasculhando a selva montanhosa de Chakri, na província noroeste de Bothamburg, em busca de excrementos de morcegos, ou guano, para vender como fertilizante. Quando sua tocha caiu em um pequeno Meu Deus, buraco. Curvando-se para recuperá-lo, Bora escorregou e caiu numa Ele foi fenda de pegar a pedras, lanterna. onde ficou preso na superfície da rocha por 4 dias Nossa, terríveis. gente. Eventualmente, seu irmão preocupado conseguiu encontrá-lo e alertou as Caramba. autoridades, que tiraram essa foto inacreditável antes de iniciar uma operação Inacreditável. meticulosa para libertar o homem.
Inacreditável. 200 pessoas trabalhando por cerca de Eu 10 imagino. horas para cortar as partes da rocha que os prenderam. E sem machucá-lo, né? Para um hospital local para se recuperar. Desde então, o chefe da polícia de Camboja declarou proibida a escalada nas montanhas de Chakra. E apesar de ter ficado muito debilitado após o acontecimento, ele ainda foi? Recuperou sua saúde por completa, o que faz dele um cara incrivelmente sortudo. Número 6. Christiane Mackenzie. Pular de paraquedas é considerado uma emoção para alguns. Ah, não. Mas para Prefiro outros, nem a pensar simples nessa ideia de possibilidade. estar em queda livre é um verdadeiro pesadelo. Bem radical, mesmo quando né? você tem o paraquedas preso. É pra poucos. Quando Christine Mackenzie, de 23 anos, se preparou para o seu 112º salto em paraquedas em agosto de 2004, ela não tinha ideia de que seria diferente de todos os saltos que tinha realizado. Sim. Sendo uma paraquedista experiente, Sim. Mackenzie estava tranquila quando começou muito sua empolgada. descida de 11 mil pés. Até o momento em que descobriu que seu paraquedas não queria abrir. Não, Tentando não entrar em gente. pânico, ela puxou o cabo do paraquedas de emergência. Sim. Mas os cabos se enrolaram e ela se viu numa queda livre que de falta de 45 sorte. segundos antes de bater em uma rede de cabos de força. Meu Absorvendo a maior parte da Deus. energia de sua queda, os fios elétricos salvaram a vida de Mackenzie. Isso E quando é ela foi internada verdade. no hospital, viu que tinha apenas fraturado uma parte da pelve. A instrutora de paraquedismo gente, Wanda eu tô Gulliver chocada. ficou espantada ao encontrá-la viva e afirmou que um mau funcionamento desse tipo num paraquedas de reserva é algo inédito. Apesar de tudo, Mackenzie chegou a anunciar em sua cama no hospital que não via a hora de pular de paraquedas de Não, você tá de brincadeira? Greg Rasmussen. Greg Rasmussen é um biólogo que se aproximou um pouco demais de alguns dos predadores mais ferozes da selva africana. Em 2003, Rasmussen havia embarcado em seu Isso é bem avião perigoso monomotor também, gente. sobre o Parque Nacional Hwange, no Zimbábue, em busca de rinocerontes ameaçados de extinção. Sim. Quando perdeu o controle, E colidiu aí? com as planícies abaixo. Caiu. Depois de perceber que tinha quebrado as duas Sobreviveu pernas, Rasmussen à queda conseguiu do se avião. arrastar para uma árvore próxima para procurar abrigo. Caramba, Mas seu pesadelo gente. ainda estava E não podia longe nem de se terminar. locomover, O né? impacto havia desligado o rádio, de modo que as ligações não podiam ser ouvidas. Ih. E ele logo percebeu que teria que esperar em meio ao nada. Vulnerável e exposto, Rasmussen se tornou uma refeição fácil e atraente para predadores próximos. Verdade. E quando os abutres começaram a circular, um bando de elefantes foi em direção aos destroços. Aos Pensando rápido, elefantes. Rasmussen começou a golpear o casco da aeronave com um graveto, o que assustou os animais. E aí Com ele saíram. repetindo a mesma tática ao identificar os sons de uma leoa se aproximando quando o sol se baixou. Gente, a Rasmussen foi hiena. encontrado e resgatado depois de algum tempo. E após cerca de 100 cirurgias, conseguiu recuperar parte dos movimentos da perna. Ô, glória, Ainda que viu? agora seja 3 centímetros mais baixo. Número 4. De cortar a perna. Ficar conhecido como o Homem Milagroso não é algo fácil. Mas Sim, Truman por quê? Duncan, de 40 anos, definitivamente merece esse título, depois de ter sobrevivido ao ser cortado pela metade. Em junho de Gente, 2006, o que aconteceu? Truman estava trabalhando na Green Beer Rail Services, em Cleburne, no Texas, quando caiu entre um dos vagões ferroviários em movimento e se viu lutando por sua vida. Depois de ficar pendurado no vagão por 20 segundos, Truman foi preso debaixo das rodas, sustentando mais de 9 toneladas de peso Esse aqui morto, é o sendo verdadeiro arrastado por 15 milagre do metros milagre antes de do ser cortado ao milagre. meio, bem no osso da pelve. Milagrosamente, Truman ficou consciente e até entrou em contato com o serviço de emergência. Após Imagina a 45 dor. minutos de espera, os paramédicos puderam localizá-lo no meio da rota ferroviária. A perda de sangue levou seu corpo a um modo emergencial de preservação e seus órgãos vitais, como coração, pulmões, fígado e um rim, permaneceram intactos. Caramba. Após 23 cirurgias ao longo de 4 meses, Truman, que agora usa cadeira de rodas, voltou Tá a ficar vivo e totalmente contando sua ativo história. e até voltou a trabalhar no escritório Sem do osso e mesmo foi pro pátio mesmo ferroviário. lugar. Número 3. Ó, o número Anna 3. Begenholm. Em 1999, Cada vez ficando pior, viu? A cirurgiã ortopédica sueca Anna Begenholm Sim. fez história médica quando foi chocantemente ressuscitada, depois de morrer Por quê? congelada Ela 24 ficou horas congelada. antes. Ela, então, com 29 anos, esquiava com colegas na cordilheira de Kjolen, na Noruega, quando perdeu o controle durante uma descida íngreme e caiu em um riacho congelado. Sim. Um buraco se abriu no chão E ela abaixo caiu. do seu corpo, engolindo sua cabeça e aprendendo com 20 Nossa, ela ficou de centímetros cabeça gelo pra acima de baixo. sua cabeça. Quando seus amigos a encontraram e tentaram puxá-la para fora, apenas seus pés e esquis estavam acima do gelo. Após 40 minutos de respiração superficial, usando uma pequena bolsa de ar, a temperatura corporal de Anna alcançou um nível incrivelmente baixo de Sim. 13,7 graus, Olha aí, gente. com ela entrando em parada circulatória. Quando os socorristas a desenterraram, ela estava sob gelo por 80 minutos. Caramba! Quando foi transportada 80 de avião ao minutos é hospital, muita foi coisa. considerada clinicamente morta por 2 horas. Após esforços para 2 enriquecer o horas. seu sangue, o coração de Anna miraculosamente começou a bater de novo, 24 horas Caramba, após sua gente. queda.
e passado mais de 1 ano, ela conseguiu se movimentar novamente. Os Isso é médicos acreditam extremamente que o frio milagroso. extremo desacelerou seu metabolismo, fazendo com que seu cérebro exigisse menos oxigênio, e a hipotermia induzida agora é praticada com pacientes críticos, para prolongar o tempo necessário para salvar suas vidas. Número 2. Olha aí. Ron Hunt. Pode parecer improvável que o sujeito de um raio-x como esse possa sair vivo, mas um homem incrivelmente sortudo viveu para contar a história. Em 15 de agosto de 2003, o trabalhador da construção civil, Ron Hunt, estava trabalhando em Truckee, na Olha Califórnia, aí o tamanho do... quando por pouco um acidente não tirou sua vida. Ele estava fazendo uma perfuração acima de sua cabeça, enquanto estava em uma escada de 1,8 metros, quando ele colocou uma força um pouco maior, o que fez a escada balançar. Percebendo que estava prestes a acontecer, ele seguiu o procedimento padrão de segurança, jogando a broca para o lado. Mas a ferramenta elétrica não caiu muito longe. Ai, gente, imagina essa então agonia. Caiu de cara na broca de 45 centímetros de comprimento e quase 4 centímetros de diâmetro. A ferramenta espetou sua cabeça, só de imaginar. no olho direito e passando por cerca de 15 centímetros através da lateral de seu cagado crânio. de sorte! Milagrosamente, empurrou seu cérebro para o lado, poupando-o de qualquer dano cerebral, paralisia ou até uma provável morte. Os especialistas, inicialmente, planejaram cortar a broca, mas decidiram desparafusá-la. E Hunt se recuperou de seus ferimentos em pouco menos de 1 mês. Apesar de perder um olho e sofrer uma fratura no crânio, Hunt saiu relativamente O olho é o de menos, sua né? saúde cognitiva se mostrou ainda mais notável do que o curioso caso de Phineas Cage. Diferente, Antes de continuar, né? Que não atingiu o essa incrível cérebro. filmagem capturada na câmera do capacete, que mostra o momento em que o motociclista Taylor Smith voou no ar e de alguma forma caiu de pé depois de ser atropelado por um carro em alta velocidade enquanto Ele se virou dirigia um para o super-herói. trabalho. Isso aconteceu em São Francisco em 2015, quando um carro surgiu do nada depois de passar o sinal vermelho em um cruzamento, acertando Taylor de lado. A moto personalizada Daytona 675 ficou destruída, mas felizmente ele estava usando todo o equipamento de proteção correto, sofrendo somente alguns pequenos ferimentos, e talvez também salvando a vida dos pedestres que cruzavam a rua naquele momento. Número 1. Escapando de troncos mortíferos. Se você já viu Premonição 2, deve lembrar dessa cena aterrorizante. E seu medo de catástrofes malucas relacionadas a caminhões de madeira e para-brisas pode piorar faz medo, gente. Passou assim, eu tenho. O motorista na Geórgia escapou de maneira incrível depois que seu Nissan Xterra de 2003 Eu tenho que passar o mais rápido possível do caminhão, de frente até a traseira do carro. O motorista estava se curvando para pegar uma xícara de café, quando enfiou o carro na traseira de um caminhão levando madeira, mandando 40 troncos de árvores então através não de seu caiu, para-brisa, ele que bateu. saindo pelo outro lado do carro. A cena pode parecer um cenário de morte cruel, mas felizmente o motorista saiu ileso, apenas com ferimentos leves, porque seu assento porque ele não estava de estava cabeça... na posição vertical na hora do impacto. Ele estava de cabeça baixa. baixa. Horas antes de resgatar o homem, numa operação que levou entre 10 e 15 minutos. Ninguém pôde acreditar quando viram que sua cabeça tinha ficado em um buraco. Porque ele baixou a cabeça, senão ele tinha ido de arrasta pra cima. Essa pessoa foi tão sortuda que precisa comprar um bilhete de loteria agora mesmo. Pra testar, né? Já comenta muito aí qual dessas pessoas você achou que teve mais sorte. Então deixa seu like, inscreva-se no canal, ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo por aqui. Fui e até amanhã. Tchau, obrigado.